Deuteronômio, capítulo 20, verso 1 em diante. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e virem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, não tenham medo deles, pois o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é quem os acompanha e vai lutar por vocês contra os seus inimigos, para que vocês sejam salvos. Os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro tenha de consagrar a casa. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro venha a desfrutar da vinha. Existe aqui entre nós algum homem que contratou o casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Vá, volte para casa, para que não morra na batalha e outro homem a receba como esposa. E os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vá, volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Pode sentar, querido irmão. Deixe sua Bíblia aberta no texto, por favor, para nós trazermos aqui uma palavra para nossa meditação. Há um texto do pastor A.W. Tozer, que já na capa e no seu conteúdo nos lembra de uma verdade muito importante. Este mundo não é um parque de diversões, mas um campo de batalha. Porque na Bíblia nós vamos encontrar em todo o tempo, desde o Antigo até o Novo Testamento, a linguagem de guerra, de batalha, de conflito. Porque o povo de Deus vive neste mundo como alguém que é contra o sistema, contra os poderes espirituais, contra aquilo que está estabelecido aí. E por isso nós precisamos de orientação sobre a guerra, sobre como fazer a guerra. O povo de Israel saiu do Egito com braço forte. Deus pôs fim ao exército mais poderoso do mundo naquela época, muito provavelmente. Eles estavam a caminho da terra prometida, mas tiveram medo por causa do relatório negativo dos espias e acabaram voltando para o deserto. E agora, uma nova geração está para entrar na terra. A guerra está diante deles. E Deus vai preveni-los, vai orientá-los. E esta palavra também é para nós, porque nós enfrentamos batalhas, enfrentamos lutas, estamos diante de inimigos que a cada dia se avolumam contra nós. E por isso nós precisamos também de sermos orientados por esta palavra, para não deixarmos que nada nos paralise, que nada nos tire o desejo de avançar e de enfrentar as batalhas que nós temos pela frente. Então esse texto não é um manual militar, mas é uma orientação para crentes que vão enfrentar batalhas, para que tenhamos sucesso quando nós estivermos em guerra. E aqui nós temos 3 importantes orientações para quando você estiver
em guerra. A primeira delas é: nós precisamos entrar na guerra com a disposição certa. Aqui o texto começa dizendo: quando você for à guerra e você vê cavalos, carros de guerra e um exército maior do que vocês, não tenham medo deles. Israel é um país pequeno, nunca teve superioridade militar sobre os inimigos que os cercavam, porque eram muito maiores. Aqui ele estava dizendo: você vai enfrentar inimigos mais poderosos. Cavalos, carros de guerra representavam um poderio bélico extraordinário, capaz de pôr em fuga qualquer exército despreparado. O salmista já dizia: uns confiam em carros e outros em cavalos, porque era uma força militar poderosa. Israel não tinha normalmente esses recursos a ponto de ganhar essas batalhas, especialmente nesta época que nós estamos falando aqui, o povo vindo do deserto para Canaã. Mas a ordem de Deus é: ainda que o exército seja maior, ainda que seja mais equipado, ainda que humanamente pareça que você não tem nenhuma vantagem, não tenha medo deles. E por quê? Porque o Senhor, teu Deus, está contigo, que te tirou da terra do Egito. Aleluia. Israel deveria se lembrar: o Deus que derrotou o Egito é o mesmo Deus que continua nas batalhas no presente e lhes daria vitória contra os seus adversários. Em muitos lugares na Bíblia, Deus vai dizer claramente que a vitória não está nos recursos, mas a vitória está na presença de Deus conosco, para que Ele nos dê vitória. Aleluia. Nós enfrentamos guerras também, e às vezes problemas tão difíceis que ficamos paralisados. Mas o texto diz: quando vocês forem para a guerra, o sacerdote irá se adiantar e dizer: não tenham medo, não tremam, não fiquem apavorados, que o coração de vocês não desfaleça. Ele está falando de níveis diferentes de medo, de intensidade quanto ao desespero. Mas ele diz: não se deixe dominar pelo medo, porque o Deus que tirou vocês do Egito é o mesmo Deus que os conduzirá em vitória. Aleluia. Nós precisamos lembrar também, queridos, que Deus está conosco. E quem é este Deus que luta as nossas batalhas? Porque no presente nós lembramos de que Deus já operou coisas extraordinárias. O mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito. Deus foi maior do que os deuses do Egito, maior do que os magos do Egito, foi maior do que o exército do Egito. Deus foi maior do que as águas, Deus foi maior do que a sede do deserto, foi maior do que a fome do povo, do que o calor do dia e o frio da noite, foi maior do que todas as coisas. E agora eles estavam ali de novo para entrar na terra prometida, e Deus estava dizendo: eu estou com vocês nesta batalha. Aleluia. Nós precisamos também crer que a igreja, mesmo quando enfrenta batalhas que parecem desproporcionais, nós temos a garantia da vitória por nosso Senhor. Quantas forças nós vemos hoje levantando-se contra a igreja. Olhamos uma ideologia que está sendo disseminada aí e pensamos: como vamos vencer isso? Vemos doutrinação nos nossos jovens, nas nossas crianças, e pensamos: como é que isso vai ser vencido? Vemos poderes que parecem dominar tudo, poderes econômicos, poderes em muitas áreas
perseguições que se levantam contra a igreja e ela parece muito pequena em relação a tudo isso. Mas nós precisamos nos lembrar do que nos diz a palavra de Deus. O Senhor nosso Deus é quem vai conosco e é quem luta as nossas guerras e é quem nos dá a vitória, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas. Grave uma coisa no seu coração nesta noite, para você não tremer nas batalhas, mesmo as mais difíceis. Seu inimigo pode ter vantagens contra você, mas ele não tem nenhuma vantagem contra o seu Deus. Porque Ele é o Deus dos deuses, o Senhor Todo-Poderoso, aleluia. Há uma história do evangelista americano Morris Cerullo, que um dia foi ao Haiti para um grande culto. E ele conta que quando estava ainda no carro, indo para o aeroporto, numa comitiva que tinha muita gente importante, Deus falou com ele e ele disse ao motorista: saia desse cortejo, eu não vou para a recepção, me leve direto para o hotel. E ele, no quarto do hotel, põe o rosto em terra e diz: Deus, o que é que está havendo? Deus disse: há uma coligação de 300 feiticeiros que vão estar hoje à noite no culto, para deter tudo e para lhe matar. Mas Deus disse: não tenha medo, eu estou com você. Aleluia. E ele orou o restante daquele dia e à noite estava ali no culto. E quando foi passada a palavra para ele, estava o presidente do Haiti, estava ministros, estavam pessoas importantes. Ele pegou o microfone, a primeira coisa que ele disse: eu sei que há aqui 300 pessoas enviadas contra mim, mas no nome do Senhor Jesus eu anulo toda esta força e declaro a vitória do Cordeiro de Deus. Não houve impedimento, ele não parou o culto, não foi atacado, e vidas renderam-se aos pés do Senhor Jesus no final daquele culto. Eu, você, qualquer um de nós ficaria paralisado diante de uma ideia dessa, no país do voodoo, 300 contra 1. Mas se o 1 é o Senhor que está com ele, aleluia, você é vitorioso, você é maioria, você é a força maior em qualquer batalha. Se Jeová, o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está com você, aleluia. Por isso que o apóstolo Paulo, com muita convicção, em Romanos 8:31, ele pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? A questão não é que não tem alguém contra nós, a questão é que não interessa, não importa, não faz diferença alguma. Se é tranca isso ou solta aquilo, não tem diferença alguma, porque se é Jeová que está na peleja, a vitória está garantida. Crente não entra na batalha sozinho, porque é uma garantia: o Senhor teu Deus, que luta por você, Ele entra na batalha, Ele lutará por você e te dará vitória contra os seus inimigos, aleluia. Nós temos esta garantia, porque o Senhor Jesus nos prometeu: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E esse Jesus que está conosco é o mesmo que, quando esteve aqui nesta terra, nunca teve receio de nada. Eu admiro Jesus, porque tinha gente que tinha 38 anos enfermo, tinha gente que estava endemoniado há não sei quanto tempo, tinha gente que estava com doença incurável. Jesus nunca perguntou: é grave? O que foi que o médico disse? Já tem tempo? Já fizeram alguma coisa? Tem algum diagnóstico? Não, ele só disse assim: eu irei lá e lhe darei saúde, aleluia. Sai agora e está liberto, aleluia. Ele simplesmente resolveu o porquê. Porque Ele é aquele que tem todo o poder, toda a autoridade. Agora tem uma coisa que nós precisamos entender: Deus entra nas nossas batalhas.
mas não entra como coadjuvante. Ele não entra como figurante. Ele só entra se for como comandante. Então, quando nós estivermos em batalha, precisamos lembrar, Ele está conosco e Ele é quem dita as regras, Ele é quem diz a forma, Ele é quem diz o tempo, aleluia. Nós vemos que há uma garantia de Deus para o seu povo. Você não está sozinho na sua batalha, portanto, não tenha medo, embora pareça difícil a peleja, o Senhor é aquele que nos dá a vitória. Então entre na batalha com a disposição certa. Mas o texto não para aí. Diz aqui, a partir do verso 5, a orientação de Moisés, que os oficiais iriam à frente do povo para dizer algumas orientações para grupos específicos. E aí nós vemos a segunda orientação: entre na batalha com a prioridade certa. Porque ele vai dizer 3 dispensas. Tem alguém que construiu uma casa e ainda não inaugurou? Volte. Tem alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu? Volte. Tem alguém que está noivo e ainda não casou? Volte. E por que isso? É estranho, porque se o povo já é menor em número do que o inimigo, dispensar a gente só é prejuízo. Mas não. Deus nunca precisou de gente para dar vitória. Quantas vezes Deus dispensou gente para ficar menos, para que o nome dele fosse glorificado, aleluia. Nós vemos que aqui é um cenário muito diferente da nossa realidade, mas uma coisa nos chama a atenção nessas 3 dispensas, é que Deus valoriza família, Deus valoriza trabalho, Deus valoriza casa. Então ele diz: alguém que fez essas coisas e ainda não as aproveitou, volte para casa, porque nós temos uma guerra para pelejar, mas Deus não quer que nós façamos esta guerra em prejuízo para a família, para a casa, para o casamento, para nosso trabalho, para a nossa vida. Isso é importante de nós lembrarmos, queridos, porque Deus de fato valoriza estas coisas. O apóstolo Paulo nos ensina que nós precisamos cuidar da nossa família. E ele diz até que antes que alguém seja chamado para ser um general, um presbítero, um líder, ele diz que governe bem a sua casa, criando seus filhos sob disciplina, com todo respeito. E ele pergunta: pois se não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? E mais adiante, no capítulo 5 da primeira epístola a Timóteo ainda, ele diz: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, negou a fé e é pior do que o infiel ou o descrente. Veja que Deus não quer que nós batalhemos a sua guerra, façamos a sua obra sem cuidar da nossa família, sem valorizar a nossa casa, sem valorizar o nosso trabalho. Porque infelizmente, queridos, existe gente que se envolve na obra de Deus, mas parece que faz isso a custo da sua família. Homens e mulheres, às vezes estão quase o dia todo na igreja, e sabe Deus como é que está a sua família em casa. Pessoas que se dedicam muito à obra, mas seus filhos não estão bem cuidados, sua esposa está distante. E aqui nós somos lembrados: você tem casa? Vá cuidar dela, deixe que outro vai fazer a guerra. Você tem esposa? Vá cuidar dela, outro vai fazer a guerra. Você tem trabalho? Cuide dele. Isso não é algo
que está no mesmo nível de entendimento ou na mesma cena da nossa vida hoje, mas nos tais princípios importantes, queridos irmãos. Deus não quer ninguém forçado na sua obra. Nós somos voluntários da obra, chamados é verdade, mas trabalhamos com o coração voluntário. E Deus valoriza o seu trabalho, Deus valoriza a sua casa, Deus valoriza a sua família. Não lute a guerra para vencer o inimigo e perder os de casa. Não lute a guerra para fazer a obra e perder aqueles que você não tem tempo para estar com eles, porque nós somos ensinados que você precisa cuidar da sua família antes de cuidar da guerra dos outros. Tem gente libertando todo tipo de prisioneiro por aí, enquanto os da sua casa estão presos. Tem gente pregando por aí, enquanto os da sua casa não têm uma palavra, uma orientação, uma direção de Deus. Nós somos chamados sim a enfrentar uma guerra espiritual, mas não com prejuízo daquilo que Deus valoriza para a nossa vida. Você tem casa, vá cuidar. Tem família, vá cuidar. Você tem trabalho, cuide. Tem crente que larga o trabalho, não, eu vou viver da obra. E viver da obra, queridos, é bênção, porque o obreiro é digno do seu salário, mas isso é para quem Deus chama e quando Deus chama. Deixa eu lhe contar rapidamente um testemunho. Eu pastoreei a igreja em Natal durante 10 anos, mas durante todo o dia trabalhava como vendedor, uma correria louca para cobrir meta. Quem foi vendedor sabe como é que é a história, né? E eu orava, Senhor, eu quero fazer a tua obra em tempo integral. Mas um dia Deus usou uma pessoa, numa palavra profética, e disse assim: quem abrir a porta fui eu, e só quem fecha sou eu. Eu digo, então está tranquilo, Jesus, a carteira está nas tuas mãos, quem trabalha é o Senhor. Passaram-se 10 anos depois desta palavra. 10 anos. Trabalhando durante o dia, cuidando da igreja, à noite, nos finais de semana. Mas um dia, um irmão que veio pregar, no meio da pregação, olhou para trás e disse: Deus manda lhe dizer, pastor, que vai tirar do contra-cheque dos homens e colocar no contra-cheque dele. Eu digo, opa, pelo menos sem contra-cheque eu não vou ficar. E de repente, irmãos, de repente, no melhor ano na empresa que eu trabalhei durante 15 anos, no melhor ano, no ano que pela graça de Deus eu ganhei mais de uma vez o prêmio de melhor vendedor do Brasil naquela empresa. De repente recebo um comunicado da empresa, na outra semana fui desligado sem qualquer aviso prévio. Todo mundo da empresa, do Brasil todo que me conhecia, ligou para mim: Cléber, o que aconteceu? Eu digo, fique quieto, foi a porta que fechou. Então você sonha em trabalhar para Jesus, amém? Sonhe, ore, mas deixe que da porta quem cuida é Ele, aleluia. No dia que Ele quiser abrir, Ele abre, enquanto Ele quiser manter fechado, Ele fecha, mas não se precipite. Você tem uma guerra para fazer, amém, mas você tem casa para cuidar, tem uma vinha para lavrar, tem esposa para cuidar, vá cuidar dela e deixe que a guerra seja feita com quem pode realmente cuidar destas coisas. Há uma orientação para o crente que está em guerra. Entre na guerra com a atitude certa, mas também entre na guerra com a prioridade correta. Não deixe que aquilo que é importante para Deus e para nós seja prejuízo na sua guerra, na sua batalha. Porque infelizmente há pessoas, e você certamente conhece algumas, que prejudicaram o seu ministério, prejudicaram o seu andamento na guerra espiritual, porque descuidaram da família, descuidaram da sua casa e abriram brechas para o inimigo atuar ali.
Que nesta noite esta palavra seja para mim, para você, para cada um de nós. Olhe para a sua família, veja se ela está cuidada como deveria. Não pense que Deus vai cobrar de você, que você vá fazer a guerra e abandone a sua casa, porque Deus não cobra isso de ninguém, mas Ele cobra sim, que nós sejamos bons mordomos, sacerdotes da nossa casa, do nosso lar, tendo seus filhos em sujeição. Não adianta pregar para Deus salvar os filhos dos outros e os nossos não serem alcançados por uma fé que cobre, uma fé que abraça, uma fé que guia, uma fé que orienta, uma fé de um pai e de uma mãe que estão presentes. Aleluia. E chegará o tempo, talvez, que Deus colocará você somente na guerra, somente na batalha, mas cuide da prioridade que a palavra de Deus nos apresenta. Mas ainda há uma terceira orientação. Depois de nós sermos admoestados, não vá com medo para a guerra, porque Deus está com você. Então vá com a atitude certa. Depois de Ele nos dizer, vá com a prioridade certa. Não vá para a guerra desprezando casa, família, trabalho. Ainda Ele diz que nós devemos ir para a guerra com a companhia certa. Porque vai à frente o sacerdote, o líder, os oficiais e vão dizer assim: tem alguém medroso aí? Tem alguém com o coração que se desfalece? Volte. Porque para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu. Porque há muitos sentimentos, queridos, que são contagiantes. Alegria é contagiante. Entusiasmo é contagiante. Mas medo, incredulidade também são contagiantes. E se você não tiver cuidado, você vai enfraquecer aqueles que estão ao seu lado. Quando nós olhamos para a história de Gideão, podemos ver um quadro muito nítido dessa circunstância. Deus mandou os covardes e medrosos voltarem. E meu Deus, num exército de 32.000 só ficaram 10. 2/3 do exército eram de medrosos. Imagine como ia ser essa guerra. Deus ainda fez uma seleção maior, só ficaram 300 homens. E Deus então mostra-nos, queridos, que não é número, que não é quantidade que vence a guerra, mas é fé no Deus que batalha conosco, que nos dá a vitória. Aleluia. Se você não andar com gente de fé, você não vai vencer as suas batalhas. Você precisa andar com pessoas que estão na mesma fé, na mesma confiança em Deus, ou que estão até numa situação melhor do que você. Quantas vezes eu já ouvi irmãs novas convertidas até de dizerem: eu só queria andar com as irmãs de coque, com as irmãs de fé, com as irmãs de joelho amassado, com as irmãs de ciclo de oração, porque aí eu ia crescendo também em fé, porque funciona exatamente assim. Você será produto do meio que você frequenta, das pessoas com quem você anda, das conversas que você tem, das coisas que você compartilha. E se você anda com gente crente, seu coração estará seguro em Deus. Aleluia.
E coisa boa é quando você, na segunda-feira de manhã, ou no sábado de manhã, encontra com a pessoa e diz: olhe, o culto ontem foi uma bênção, a palavra foi assim, os cânticos falaram comigo, Jesus tocou no nosso coração, Deus está operando, está fazendo coisas grandes, olha, a obra de Deus está avançando, é uma bênção, e você fica animado, você fica entusiasmado, você fica com vontade de caminhar mais. Mas tem crente que você não pode encontrar com ele na segunda-feira, senão estraga a semana toda. Tem crente que se você encontrar com ele, mude de calçada, vá para outro lugar, porque senão estraga a sua caminhada. Tem gente que só vê desânimo, tem gente que só vê tristeza, tem gente que só vê problema, tem gente que só vê coisa que está dando errado, está tudo dando certo, mas porque tem uma coisinha, ele só vê aquilo, e medo, incredulidade, desânimo, pensamento negativo, destrutivo, isso é contagioso, meu irmão. Isso é contagioso. Tenha cuidado para não andar com pessoas que não compartilham a mesma fé que você. Se você só andar com gente que pensa em rebeldia, em rebelião, daqui a pouco você está com a camiseta vermelha com uma foice no peito. Se você andar com gente que só pensa em dinheiro, daqui a pouco você só sonha com onça, com garopa e com lobo-guará. Porque à medida que você caminha com as pessoas, você exerce influência, mas também é influenciado por estas pessoas. E a obra de Deus, ela é feita com fé, ela é feita com confiança, ela é feita com entusiasmo, ela é feita com uma visão de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar. A obra de Deus é feita por pessoas que não têm nada a não ser um joelho dobrado e a certeza no coração que Deus é poderoso para nos dar vitória, aleluia. Nós poderíamos olhar a história da igreja e ver dezenas e dezenas e dezenas de relatos de homens e mulheres de Deus que não tinham nada, mas não tinham nada em recursos humanos, mas tinham uma fé estabelecida em Deus. Uma fé que confiava que Deus faria, que Deus era poderoso para realizar, aleluia, conforme nós vemos na palavra do Senhor. Elias era um homem de fé. Às vezes nós não avaliamos o quanto ele usou realmente a sua fé num tempo difícil. Porque ele está na casa da viúva, e Deus havia colocado ele lá, dizendo que não faltaria o alimento para mantê-los vivos. Isso é preciso fé, meu irmão. Porque todo dia você chega lá e vira uma botija e tira o azeite, pega uma cumbuca e tira a farinha e faz um bolo, e de repente secou o que tinha ali, mas você crê, amanhã Deus coloca mais. Amanhã Deus coloca mais. Glória a Deus. Mas chegou um dia que o menino morreu. E Elias vai conversar com Deus. E ele diz: Deus, devolva a vida desse menino. E você vai dizer assim: pastor, mas isso aí não é nenhuma novidade, porque houveram várias ressurreições na Bíblia. Sim, é verdade. Mas essa é a primeira. Nunca antes Deus havia devolvido a vida de alguém. Nunca antes. É verdade que Abraão já cria nisso, que Deus poderia fazer com Isaac, mas não fez. É a primeira vez que você tem um morto na sua frente e diz assim: Deus, o Senhor é maior do que a morte. O Senhor é maior do que isso aqui. O Senhor é maior do que esse problema. O Senhor pode reverter esse quadro. Essa história de que morreu, acabou-se, para o Senhor não vale. Essa história de que a morte põe um ponto final, para Jeová isso é besteira. Deus, devolva a
vida desta criança. E Deus atendeu a voz do seu profeta e fez a primeira ressurreição na história da humanidade. Isso se chama fé, aleluia. Isso se chama fé. Agora, quem foi que caminhou com ele? Eliseu. Eliseu caminhou com Elias. No começo era só alguém ajudando ali, lavando as mãos, diz o texto. Mas ele foi contagiado por aquela fé, aleluia. Porque se você anda com gente que crê, daqui a pouco você está profetizando, você está declarando, você está crendo, você está dizendo: eu venho, eu sei, vai acontecer, Deus é fiel, eu vi Deus fazer, e Deus vai fazer de novo, aleluia. E nós vemos o quanto Deus usou Eliseu para fazer coisas extraordinárias, aleluia. E ele ficou tão entusiasmado que quando o profeta subiu, ele disse: agora tem uma coisa, eu quero porção dobrada, eu quero ser o primeiro, eu quero o seu lugar, eu quero o que Deus deu a você como o chefe desses profetas. E Deus honrou a fé daquele homem. Nós aprendemos, queridos, que nós precisamos andar com as pessoas que podem nos ajudar a fazer a guerra do Senhor. Ande com gente crente, ande com gente que confia, ande com gente que ora, ande com gente que lê a Bíblia, ande com gente que estuda, ande com gente que vai adiante na confiança do Senhor, e o seu coração se encherá de alegria, de fé, de confiança. Faça a guerra, mas não faça com medroso, não. Não ande com gente de coração derretido, não, porque senão daqui a pouco você está escorregando por debaixo da porta, cheio de incredulidade e de desconfiança. Selecione aqueles que você leva para fazer a guerra com você. Ande com gente que guerreia a guerra de Deus, mas com a espada firme na mão, aleluia, crendo que Deus é quem nos dá a vitória. A igreja vive em guerra, mas a guerra do crente é diferente. O apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 6, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes espirituais da maldade. Mas ele também nos garante: em Cristo nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou, aleluia. A maior batalha da história não aconteceu em um campo famoso, aconteceu em um monte. A maior batalha da história aconteceu no lugar chamado Caveira. Somente um contra todos os principados e potestades. O Salmo 22 diz assim: cães me cercaram, touros me cercaram, leões me cercaram. Era um ambiente espiritualmente muito carregado. Mas o Cordeiro, aleluia, foi quem saiu vitorioso daquela batalha, aleluia. E ele, já sabendo que a gente ia enfrentar luta, ele disse assim: eu vou dizer uma coisa para vocês, para quando vocês estiverem na luta, vocês não esquecerem. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu já venci, aleluia. Porque ele venceu, aleluia. Nós compartilhamos da vitória que ele conquistou para nós ali na cruz, aleluia. De forma que o apóstolo Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? E ele diz: não, em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, aleluia. Então a vitória está garantida. A pergunta, no entanto, para nós nesta noite é: como é que você está fazendo a sua guerra? Guarde a orientação da palavra de Deus. Faça a guerra com a atitude certa, creia. Faça a guerra com a prioridade certa. Não despreze a sua família, a sua casa, o seu trabalho. Mas faça a guerra com a companhia certa. Ande com crente que caminha de joelhos, e você caminhará em direção a um
uma luta que pode vir grande pela frente, mas que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Fique de pé comigo, por favor. O grupo de louvor pode estar aqui, aleluia. Eu não posso garantir a você que você não vai passar por lutas. Não, quem sou eu? Eu não sou nem besta de dizer um negócio desse. Você vai enfrentar batalhas, porque nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos num campo de batalha, num campo de guerra. Todos os dias há inimigos querendo ceifar a nossa vida, derrubar a nossa caminhada, suprimir o nosso ministério. Mas quando nós olhamos para esta palavra, entendemos: as guerras virão, mas se prepare para elas. Esteja convicto que Deus está conosco. Faça a guerra de maneira certa, e a vitória do Senhor acontecerá na sua vida, e nós glorificaremos o nome de Jesus, aleluia. Tem algum guerreiro de Deus aqui nesta noite que recebe esta palavra e tem certeza que aquele que luta conosco e por nós é que nos garante vitória? Então glorifique ao Senhor e tenha a segurança de sair daqui nesta noite dizendo: eu guerreio, mas eu venço. Eu luto, mas eu conto vitória, porque Deus nos dá a vitória certa por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor.